aqui, ele fala sobre um agricultor, o trabalho de um agricultor, que é basicamente plantar e colher, correto? Eu não sou agricultora, acredito que a maioria aqui não é, então a gente não entende exatamente o processo, mas são passos feitos a cada vez para que no final o objetivo seja concluído, que é a colheita. É a hora feliz, é a hora boa, a hora de colher. E aqui ele diz isso: porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou seja, todo dia ele está preparando o terreno para semear. É só isso que ele faz, ele não faz mais nada, ele nunca muda isso. Todo dia ele está ali arando aquele terreno, deixando ele nivelado para vir a plantação? Não. Uma hora ele vai plantar, aquilo vai germinar, ele vai colher também. E aqui Deus traz a reflexão para a gente que muitas vezes existem muitas pessoas, né, nós na igreja, nós vivemos a vida pedindo a Deus para nivelar o nosso terreno, nivelar o nosso coração, preparar, fazer da gente uma terra boa. A gente vive pedindo a Deus, tem gente que vem em monte, sobe monte, vem no culto, faz campanha, pedindo: Senhor, prepara o meu coração, prepara a terra, Pai, faz isso. E quando Deus vê, tem uma terra perfeita, nivelada, mas a pessoa nunca dá a oportunidade do Senhor de cavar, nunca dá a oportunidade do Senhor de cavar para que Ele possa colocar a semente para germinar. Porque quando o Senhor cava aquela terra, Ele está tirando algo. Quando o Senhor cava aquela terra, Ele está tirando algo que não é mais necessário para que chegue o novo de Deus na nossa vida. Para que aquela semente possa ser plantada, Ele precisa antes cavar. E tem muita gente na igreja, tem muita gente na casa do Senhor que está há 10, 15, 20 anos, vê os irmãos recebendo bênção, vê as coisas acontecendo na vida dos outros, mas na vida dele nada muda. E às vezes é porque você não está permitindo que o Senhor cave na sua vida e tire aquilo que Ele não quer mais.
não interesse é porque eles não queriam ouvir. E assim se cumpriria o que Deus fala aqui também, que haveria destruição naquela terra. Aleluia. Então Deus quer ensinar pra gente nessa noite que Ele sabe a hora certa de fazer cada coisa na nossa vida. Ele sabe o que deve ser feito. Ele tem um plano para a vida de cada um de nós. E na vida da minha mãe, o Senhor decidiu agir dessa forma. Cada um de nós passamos por desventuras da vida e o Senhor sabe o que faz. Se ela passou por isso é porque era da vontade do Senhor. Não foi fácil. Não foi fácil passar por isso, porque não foi só ela, mas toda a nossa família. Cada pessoa aprende algo com as situações. E uma coisa que eu quero dizer é que se você não está aprendendo com a situação difícil que você está passando, olha a situação, analise, olha a Deus, peça ajuda para que Ele te guie, para entender o que Ele quer falar com você. Porque toda situação difícil que vem é para nos ensinar algo, é para fazer algo mudar na nossa vida. E na vida da minha mãe mudou, na minha vida mudou, na vida do meu pai. Cada um de nós tivemos um olhar e um aprendizado nessa situação. Não foi fácil, mas Deus esteve conosco e Deus sabia de tudo. Aquele dia 5 foi um dos piores dias da minha vida. Não foi um dia fácil. Na verdade, o dia foi super tranquilo, né? Às 11h50 da noite, quase no dia 6, é que tudo aconteceu. E eu agradeço muito a Deus porque eu estava em casa com a minha mãe naquele momento. Foi uma sexta-feira. E sexta-feira acontecem muitas festas e eu trabalho com festas. Mas graças a Deus, até o que poderia ser uma desventura, né? Era um dia que eu não tinha trabalho. Poxa, isso não é legal, né? A gente gosta de trabalhar para ter o nosso sustento dali. Mas se eu estivesse trabalhando, a minha mãe estaria sozinha e ela não teria sobrevivido. Então, quando eu vi aquilo, para mim meu mundo desabou naquele momento. Quando eu vi ela daquele jeito, com o braço torto, a língua para fora, ela já não falava, chorando muito. Eu lembro que eu corri desesperada na casa da Sueli, já estava dormindo, eu abri a porta, acho que minha mãe está infartando. E foi ela, a Vitória, me ajudaram. A gente chamou o Uber. Quando foi meia-noite e 20, nós já estávamos na posse. Chegamos lá, eu sem cabeça, tentando avisar meu pai, estava saindo do trabalho. A Vitória já tinha uma noção do que estava acontecendo, falou com os médicos e quando foram aferir a pressão dela, estava 27. A pressão dela estava 27. A mais baixa não falaram pra gente, somente a alta mesmo, estava 27. E ela passou o dia bem. Minha mãe ela tem um quadro de hipertensão, mas ela passou o dia bem. Não sentiu dor de cabeça, não sentiu dor na nuca, não sentiu nada. E os médicos, né, o médico que trata ela disse que no caso de um AVC hemorrágico, que foi o que ela teve, a dor de cabeça é considerada a maior dor de cabeça da vida da pessoa. E ela sempre tinha dor de cabeça, mas naquele dia ela não teve. O médico falou, era dor de cabeça insuportável, que dá vontade assim, da pessoa arrancar. E tão forte ela não sentiu nada. E nós chegamos no hospital, logo já levaram ela. E naquele momento eu me lembro que quando ela entrou eu desabei. Quando ela entrou e eu não pude mais ir com ela, aquele momento eu surtei, eu gritei. Eu não tinha reação, porque minha mãe
Deus.